Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre o reino protoctista. Bom, então eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Bom, o reino protoctista, ele abrange, tanto os protozoários quanto as algas. Então, os protozoários são seres eucariontes, possuem células complexas, material genético organizado, presença ali do envoltório nuclear e organelas membranosas. Eles possuem uma única célula, então são unicelulares e são heterótrofos, não realizam o processo de fotossíntese. As algas são seres também eucariontes, existem algas uni- ou pluricelulares e autótrofas. Veremos algumas particularidades de alguns tipos de algas que elas vão ter uma nutrição heterotrófica. Então, existem de 27 a 36 mil espécies de algas, elas constituem o fitoplâncton e o corpo das algas recebe o nome de talo. O primeiro grupo de algas são as clorófitas ou algas verdes, que podem viver no mar ou na água doce. Existem tanto espécies que são unicelulares quanto espécies multicelulares. Algumas espécies das algas verdes vão formar os líquens. E o que são líquens? São associações mutualísticas entre algas e fungos. E se são mutualísticas, ambos vão ter benefícios, vão se beneficiar e é uma relação obrigatória. As algas, essas algas verdes, elas compartilham algumas características com as plantas, como a parede celular e o pigmento fotossintetizante. Acredita-se que no aspecto evolutivo foram as algas verdes que deram origem às plantas. As diatomáceas ou filobacillariófitas são essas algas que possuem uma carapaça de sílica. São unicelulares, medem de 20 a 200 micrômetros de comprimento, podem estar em mares frios ou água doce, existem mais de 10 mil espécies e também são importantes na formação do fitoplâncton. Essa carapaça das algas, ela é de sílica e essas algas, ao acumularem no fundo do mar, originaram estruturas chamadas de diatomitos, que foram utilizadas na antiguidade nas construções. Essas algas não têm cílios nem flagelos e a locomoção delas acontece pelo deslizamento através de um muco. As crisófitas ou filocrisofita ou algas douradas são unicelulares, fazem fotossíntese, mas elas têm uma alternativa na nutrição, pois elas ingerem bactérias. Algumas espécies dessas algas não têm parede celular. Elas estão no ambiente marinho ou em água doce e também é importante no fitoplâncton. As feófitas ou filofaiófita ou algas pardas, elas são multicelulares, estão nos ambientes marinhos. O talo, que é o corpo dessas algas, vai lembrar caule e folhas de plantas. Elas podem medir de centímetros a vários metros. E um representante importante dessas algas são os kelps. Então, essas extensas florestas aqui aquáticas, na verdade não são formadas por plantas, são algas pardas. As rodófitas ou filorodófita ou algas vermelhas, a maioria delas é multicelular, com algumas exceções unicelulares. A maioria habita ambientes marinhos e de água doce. Geralmente essas algas estão aderidas a rochas, ou outras algas. E elas acumulam carbonato de cálcio na sua parede celular, o que vai dar uma rigidez a elas, deixando-as semelhante a corais. Por isso que essas algas podem receber o nome de algas coralinas. Os dinoflagelados, também conhecidos como filodinófita ou filopirrófita, são unicelulares, a maioria de ambiente marinho. O nome dinoflagelado, o prefixo dino significa dois, então significa dois flagelos. Há espécies sem parede celular que podem viver dentro de células de protozoários e animais marinhos, caracterizando uma relação de mutualismo chamada de zooxantela. Algumas dessas algas não têm cloroplasto, por isso vão ter a nutrição heterotrófica,
e vão se alimentar através da predação de protozoários. Os dinoflagelados, eles são responsáveis por dois processos. A bioluminescência, que é esse processo que quando, né, a luz ela bate ali na água do mar onde tem essas algas, vai emitir uma fluorescência. E a maré vermelha, em que quando tem um desequilíbrio ambiental, um excesso dessas algas vermelhas, as substâncias tóxicas liberadas por essas algas, né, chamadas de pirrófitas, vão ser responsáveis pela morte de peixes e outros animais marinhos e podem intoxicar várias pessoas. Então, cuidado, a maré vermelha, ela não é causada pelas algas vermelhas, ela é causada pelos dinoflagelados. E as euglenoides ou filoeuglenófita, que são seres unicelulares com película flexível e fibras contráteis, o que vai fazer com que a célula da alga se contraia rapidamente. Essas algas predominam em água doce e por isso elas têm uma estrutura aqui chamada de vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil. Essa estrutura ela vai expulsar o excesso de água que entra nessa alga por osmose. Essa alga pode se nutrir de forma autotrófica ou heterotrófica, e essa nutrição heterotrófica é por fagocitose da presa. As algas podem se reproduzir de diversas maneiras. As algas unicelulares podem se dividir, né, se reproduzir por divisão binária, que uma célula dá origem a duas, geneticamente idênticas. As algas multicelulares podem se reproduzir por fragmentação, quando o corpo da alga, né, o talo, vai se partir em várias partes e aquela parte que tem os núcleos, essa parte origina novos indivíduos. E por alternância de gerações, que acontece muito nas algas verdes, como é o caso da uva. Então aqui existe um esporófito, que ele é diploide. Esse esporófito, né, que é o indivíduo adulto ali, ele sofre meiose, que é reducional, formando esporos haploides. Esses esporos, eles caem num ambiente favorável e formam os gametófitos, que também são haploides. Esses gametófitos formaram gametas, que vão fecundar e formar, então, um esporófito novamente. Então, é uma alternância de gerações, porque alterna entre a reprodução assexuada e reprodução sexuada. As algas, elas são muito importantes na nossa alimentação. Então, por exemplo, as algas, né, o nori ou nori, utilizados ali na culinária japonesa para fazer o sushi, ela é uma alga marinha vermelha. As algas vermelhas são fontes de polissacarídeos, elas contêm carrageninas que atuam como estabilizantes e clarificantes na indústria alimentar. O agar, né, que ele é muito utilizado na produção de meios de cultura para cultivar bactérias, para esse crescimento bacteriano. E as algas pardas têm na parede celular o alginato, que ele é muito usado na indústria farmacêutica, de cosméticos, na fabricação de sorvetes, achocolatados, cerveja e creme dental. Bom, os protozoários, eles são eucariontes, unicelulares e heterótrofos. Eles, né, receberam esse nome porque remete aos primeiros animais que surgiram. Podem viver na água doce ou salgada e em terra úmida. Há espécies tanto parasitas de invertebrados quanto de vertebrados. E há protozoários mutualistas, né, que estabelecem relações ali com seres vivos em que ambos vão se beneficiar. Eles podem variar de 10 micrômetros a 50 e podem se locomover de diversas formas, por pseudópodes, que são os falsos pés, por cílios ou flagelos. Esse grupo ele é dividido em 6 filos e essa classificação ela acontece de acordo com o tipo de estrutura locomotora. Então, o primeiro filo são os risópodes ou sarcodina, né, que vão se locomover por pseudópodes, que são esses falsos pés. Os principais representantes desse grupo são as amebas. Então, esses seres vivos aqui podem viver tanto em água doce como marinha. As espécies de água doce terão um vacúolo contrátil ou pulsátil, como nas algas, e essa estrutura, essa organela vai eliminar a água, o excesso de água
que também tende a entrar ali naquele ser vivo por osmose. Existem, né, espécies desse grupo que vivem como comensal no nosso intestino, que é o caso da Entamoeba coli, que não vai causar nenhum dano para nós. Mas existem outras espécies que são parasitas, que é o caso da Entamoeba histolítica ou dispar, que vai causar amebíase, que é caracterizada, né, por diarreia, dor abdominal, vômito e mal-estar. O segundo filo é o filo Actinópoda, em que esses seres eles vão se locomover por pseudópodes, e vocês podem ver na imagem que esses pseudópodes eles se projetam como raios. Existem dois grupos aqui nesse filo, que são os radiolários e os heliozoários. Os radiolários são exclusivamente marinhos, compõem o zooplâncton, enquanto que os heliozoários são de água doce e vão capturar o alimento pela fagocitose. Os foraminíferos são protozoários que possuem uma carapaça de carbonato de cálcio ou quitina ou fragmento calcário, que é essa carapaça aqui que vocês podem visualizar na imagem. A maioria é marinho, possuem pseudópodes finos, né, aqui, e ramificados. E quando esses protozoários são encontrados, nesses locais são indicativos de onde podem ter petróleo. O filo apicomplexo ou esporozoário são protozoários endoparasitas que vivem no interior, né, de um hospedeiro. Eles não possuem estrutura locomotora evidente, então não tem cílios, não tem flagelos, não emitem pseudópodes e eles se deslocam por deslizamento. Os exemplos clássicos desses protozoários são o Plasmodium, causador da malária, e o Toxoplasma gondii, causador da toxoplasmose. Os flagelados, ou Filosoma-Stigófora, eles se locomovem por flagelos, como vocês podem ver aqui. Vivem em água salgada ou doce e existem espécies parasitas. É o caso do Trypanosoma cruzi, que causa doença de Chagas, a Leishmania brasiliensis, que causa leishmaniose, e o Trichomonas vaginalis, que causa a tricomoníase. Os ciliados ou ciliófora, eles possuem cílios. A locomoção, né, e filtragem dos alimentos é realizado por esses cílios. Os cílios, diferentemente dos flagelos, eles são numerosos e curtos. Esses protozoários podem viver na água doce, no mar e ambientes terrestres e úmidos. A maioria é de vida livre, como o paramécio, mas existem espécies parasitas como o Balantidium coli. Então, aqui vocês podem ver que os cílios estão ao redor de todo o corpo desse protozoário, tá? E ele também tem um vacúolo contrátil ali. A reprodução dos protozoários, ela pode ser tanto assexuada quanto sexuada. Então, assexuada por bipartição ou divisão binária, em que uma célula vai dar origem a duas, e assexuada, que é pelo processo de conjugação que acontece nos paramécios, né? Em que há troca entre esses micronúcleos, entre esses seres vivos. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje é sobre protozoário e algas, né, do reino protoctista, era essa, tá? Espero que vocês tenham gostado e até mais.